É muito importante a gente ter um auxílio na hora do preenchimento do formulário. É muito importante a gente ter vínculos no Brasil, sabe? Mas de onde você é do Brasil, meu amigo? Vamos lá, eu sou de São Paulo, da capital. Ó, que lugar. Da quebrada. Pirituba, da Misericórdia. quebrada mesmo. Pirituba. Pirituba ser, né? Não, velho, sério, Pirituba. É que eu deixei minha carteira no carro. Cara, né, você é velho? da onde, Ainda cara? bem. Eu sou do interior de São Paulo. Que lugar? Eu pego Ribeirão Ribeirão. Preto como... É, o dele já é... Esse é pertinho de mim, mano. De onde que é? Eu sou de Cajamar. Ah, Cajamar. Sou jundiaiense, mas fui criado em Cajamar. Então, entrou ali no Alphaville aí, já Sim. tá lá dentro da sua casa, praticamente. Sim, meu pai morou ali em Barueri. Uhum. Trabalhava em Alphaville. Caraca, do ladinho, mano. Aham, agora mesmo, ano passado, eu tava lá, eu fiquei em Barueri e fiquei em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. É, ele tem um pesqueiro. Santana de Parnaíba é uma das cidades que mais cresceu no estado de São Paulo. O Elvis César entrou lá e revolucionou a cidade. Mas Santana do Parnaíba hoje virou Jacareí, né? Como chama? Não. Não. E tudo aumentou. É, não, Os terrenos que eram um valor, hoje em dia, assim, triplicaram. Tudo. Santana do Parnaíba, porque Santana muito do Parnaíba, na verdade, é onde é o município, mas que só é conhecido por causa do Alphaville. Alphaville. Então é só os bilionários que moram lá. Alphaville 0, até o Alphaville, não sei que número tem mais lá. Mas Pra mim, Alphaville era só um lugar de luxo ali, só dos ricos. Não, Um condomínio é uma fechado. cidade. Existe. É uma cidade mesmo? Existe. É uma Enorme. cidade dentro do município de Santana do Parnaíba, mas é um lugar de luxo. É fechado. Sim. Caraca, Não é velho. esse- É enorme. É enorme. Já entrou lá dentro? Já, meu pai, ele trabalhava ali, ele era gerente de um posto de gasolina, então ele Aham. tinha como cliente Fábio Júnior, filho Ó, dos Ou artistas seja, e tal. é só peão do dinheiro mesmo ali. E aí o pessoal ia lá, né, e o meu pai sempre era muito conhecido, então falava assim, ó, seu Jonas, né, toque Certo. o carro, pede depois pra alguém entregar. E uma vez eu fui num condomínio, eu acho que foi do Fábio Júnior, pra entregar o carro. Nossa, mas os caras não iam nem abastecer o carro? Tinha, Não. tinha Tem- delivery Mandar de manda o gasolina? chofer, parça. Manda o chofer. Aham, Caramba, que massa. sim. Mas, ô Pamela, você então conhece o Alphaville, que é lá em São Paulo, né? Alphaville, Santana do Parnaíba, tudo pertinho ali. E quando você veio aqui para os Estados Unidos, você não achou que você estava dentro de um Alphaville? Porque é a mesma coisa. As casas sem muro, só Sim, carro bonito na sim. garagem. Nem garagem tem, né? Que fica Dá pra, outside. dá pra gente comparar, né? Dá pra Assim, fazer essa comparação. Dá pra realmente. Nunca tinha pensado nisso, mas é ótima comparação. Porque muita gente às vezes vem ali do Brasil, de lugares que nunca tiveram talvez esse Liberdade, contato, né? esse contato, né, com casas sem portões, com essa Isso. liberdade, com essa segurança, com um negócio tão chique assim, e aí chega aqui e se surpreende. Já a gente que já teve contato ali em São Paulo, em Alphaville, a gente já chega aqui e já tá meio que habituada. É, porque quando você entra Então, no Alphaville, você vê aquelas mansão com aqueles carros mansão. bonitos do lado de fora, nem na garagem tá, e as casas tudo sem muro, tudo, sabe? A galera tá passeando na rua, parece que você tá em outro Meu planeta. parça, eu achava que era um condomínio fechado, Não. que tinha o porteiro ali e ninguém entrava. Não, é um condomínio É um condomínio Mas são fechado. vários, É mas um são bem condomínio. abertos. Igual Aham. tem aqui o condomínio, sabe? Não é Aham. tão assim. Não é muro, não. Eles são bem. É sim. Depende, lá no Alphaville, né? lá no Alphaville 0 não entra ninguém se não morar lá, não trabalhar lá, não. aí tem É só o os Silvio porteiros. Santos que mora isso, lá. Mas aí a pegada é a mesma, aquele gramadão, as É que casas quando sem você muro. tá lá dentro, você não parece. É Tipo, muito você não doido. vê essa cerca, você não vê esse negócio. É muito doido. Opa, e lá no Brasil, lá, o que tu fazia? Tá, vamos lá. Antes de vir pra cá, né, exatamente, eu terminei uma faculdade, que foi em International Business, Comércio Exterior, né? E aí, com o comércio exterior, porque a minha história é bem engraçada. Quando eu tava no ensino médio, eu já tinha um sonho de vir morar nos Estados Unidos. Então, eu sempre me planejei pra morar aqui. Hoje mesmo, eu posso dizer, hoje é a realização de um sonho que eu tô aqui. Entendi. Muitos brasileiros vêm pra cá pra mudar de vida, pra, né, conseguir algo melhor, pra, às vezes, ajudar os familiares no Brasil. Diferente de mim e da minha família, graças a Deus, nós tínhamos uma vida boa, né? Mas... Patricinha. Já fala assim, eu morava numa família. Já lança já. Não. Eu e minha mãe não morava na Alphaville, não. A gente morava em Pirituba mesmo, era super simples, não. Pirituba é quebrada, né? Minha mãe tinha um salão lá, hoje minha mãe tem salão de beleza aqui também.
Sua mãe tá aqui Tá também? Tá, Que eu moro com a massa. minha... Aqui eu tenho a minha família. Que Tem minha massa. mãe, meu padrasto, minha irmã. Ele tá suave. Então, minha mãe veio primeiro que eu. Minha mãe chegou aqui, ela se estabilizou, ela abriu o salão dela, que é aqui na Broadway. A sua mãe veio primeiro? Veio primeiro, Que casou. massa. E depois de 2 anos, eu vim pra cá. Que massa, legal. velho. Sim. Então, assim, só que quando eu tava no ensino médio, eu queria vir para os Estados Unidos. Só que às vezes o nosso plano é totalmente do plano de Deus. Eu acredito muito em Deus, não sei se vocês têm essa fé, eu tenho muita. Me too. Então, assim, eu já pedia isso nas minhas orações. E eu orava e tudo mais, e era algo que eu realmente desejava, porque eu queria conhecer a cultura americana, queria melhorar o meu inglês, eu já fazia curso de inglês, mas eu sabia que ali no Brasil, assim, eu não ia aprender muito. Sim. E aí foi muito engraçado, porque eu tentei meus vistos, tentei 3 vezes o visto, até conto no meu YouTube sobre 3 vistos negados que eu tive. Você tentou 3 vezes o vídeo de turista? Eu tentei vir, como au pair eu tentei, Ó. não consegui. Por porque que não? O au pair, eu não consegui família. Não era... Você não deu match? Não era pra ver, não dei match. Não era pra ser. Infelizmente, tem empecilhos na nossa vida que às vezes na hora a gente fica frustrada, Porque triste, não deu chateada, certo, né? E a gente fica assim, nossa, por que não tá dando certo? Mas, igual eu falei, nossos planos não são planos de Deus. O Mas Senhor aí- tinha algo diferente pra mim. Você tentou 3 vezes o visto. E quais foram os vistos que você tentou nas 3 Au vezes? pair, aí não consegui, não dei match. Uma vez. Tentei depois 2 vezes como turista. Ok. Tá. E as 2 vezes negado. Aí deu negado. Caramba. Aí a primeira, porque eu não tinha vínculo suficiente no Brasil. E realmente, quando eu até falo sempre para as pessoas, dou essas dicas no meu Instagram também, né? Porque eu tenho muitos seguidores, muita gente lá do Brasil que tem vontade de conhecer os Estados Unidos, para turistar, para estudar, para trabalhar, enfim. Então, assim, é muito importante a gente ter um auxílio na hora do preenchimento do formulário. É muito importante a gente ter vínculos no Brasil, sabe? Então, assim, eu era nova, tinha acabado de sair do ensino médio, tava 2 anos sem fazer nenhuma faculdade. Você tinha quantos anos nessa época? Uns 21? Eu acredito que 21. Isso aí, 20, 21. Então, assim, a primeira coisa que o cônsul falou pra mim, né? A pessoa que trabalha lá no consulado. Falou assim, faz 2 anos que você se formou no ensino médio. Você não vai fazer faculdade? Você fica pensando. E o que você tem aqui, né? E eu falei, Mas não. na hora da entrevista... Na hora da O entrevista. consul falou isso pra você? Falou. E Antes as- de negar o seu visto. Não, antes de negar. Ah, tá. Porque aí ele tem aquele bate-papo, né? Aí ele pergunta, você se formou quando? Você fez ensino médio? Por que você quer ir para os Estados Unidos? Para onde você vai? O que você vai fazer? E eu falei que eu ia vir turistar, que eu tinha um sonho de conhecer os Certo. Estados Unidos. Certo. Porque eu tinha realmente esse sonho, eu queria. Você mesma que preencheu sua DS 160? Sim, Ah, Sim. tá. Então você não teve uma assessoria ali falando, olha, você tem que fazer assim, cuidado pra você não errar, porque isso pode comprometer lá no dia da entrevista, e aí você acabou caindo nessa. caí. Porque o DS tem aquele negócio, né? Qualquer coisinha que você põe errado ali, uma falta de informação, que você não cumpre com aquilo, ou que eles acham que aquilo não é suficiente pra eles, isso negam mesmo. Sim. E aí, na segunda vez que eu tentei, não demorei muito. E às vezes, realmente, você tem que mudar o cenário antes de você tentar novamente. Tem que dar um espaço de tempo. Tem gente que tenta depois de um mês e meio e consegue. Porém, a diferença mudou o cenário. Eu não mudei o meu cenário e tentei novamente, muito em seguida. Deveria ter esperado no mínimo aí 3 meses. Como assim não mudar o cenário? Eu não tinha um carro no meu nome, eu não tinha uma casa no meu nome e eu não estava estudando. Então, praticamente era a mesma coisa. A única coisa que eu fiz diferente foi levar, extrato bancários da conta da minha mãe, mostrar que a minha mãe tinha, né, empresa lá, salões de beleza e blá, 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 enfim. E uma carta de custódia, que é como se ela fosse pagar as minhas despesas aqui em 2 semanas, Sim. que eu iria pra Orlando, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta entre esse assunto aí. A sua mãe já estava aqui nos Estados Unidos? Não, no Brasil. Ah, ela tava Eu no Brasil. sonhei em vir para os Estados Unidos antes de qualquer um da minha família. Ninguém, minha mãe nem sonhava. Minha mãe falava, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Ah, tá. Então você foi negada ao visto antes da sua mãe vir pra cá. Sim. E sua mãe conseguiu o visto e veio. Normal, de boa. Sim. Aí, isso aí foi um mistério. Foi, tipo assim, muito diferente. Foi nada combinado, Ah, que massa. mas era pra ser. Sim. Sim. Foi muito impressionante, porque nessa época minha mãe tinha um salão dela lá
até na Paula Ferreira, muita gente que me segue, eu acho que conhece, que é uma avenida bem conhecida em São Paulo, em Pirituba. E ela estava totalmente estabilizada, nunca pensou em morar nos Estados Unidos, não falava inglês. O que ela vai fazer nos Estados Unidos? Ela falava assim, o que eu vou fazer Aí você nos Estados Unidos? apresentou a documentação como a sua mãe sponsor, certo? Sponsor, sabe que ele olhou pra mim e falou o quê? Aqui não é sobre a sua mãe, aqui é sobre você. Você jogou tudo nas costas dela, né? Mas você pretende fazer alguma faculdade aqui no Brasil? Você pretende fazer o quê? Aí eu falei, o quê? Aí eu fiquei arrasada. Não era pra ser. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí eu parei pra pensar aquele dia e falei, não, eles querem que eu faça uma faculdade. Naquele dia mesmo, eu cheguei em casa, olhei no computador e falei, vou fazer uma faculdade. O que eu vou fazer que tem a ver com comércio exterior, com o mercado lá fora? Eu gosto de administração, eu não sabia o que fazer. Eu não quero medicina, porque medicina não é minha cara. Eu vejo sangue e desmaio. Sério? Pra mim, medicina não dá porque não cabe no meu bolso. Também é caro pra também caramba. é caro. Mas podia fazer enfermeira. Enfermeira não é caro. E aqui é sensacional, a pessoa que Entendeu? trabalha de enfermagem. Não, eu tenho tia, enfermeira, prima enfermeira. Não é caro, né? O doutorado, sim. Médico, hoje em dia, é uma fortuna, realmente. Absurdo. Mas, enfim. Aí eu tentei, né? E falei, não, o que eu vou fazer? E eu já fazia inglês particular e já tinha o foco de vir pra cá. E olhei comércio exterior, que era tecnólogo, só 2 anos. Porque eu queria terminar rápido. Era só estratégia. E também já era uma abertura de porta pra você chegar lá no cara e falar, ó, viu, você lembra de mim? Ó, eu fiz uma faculdade de comércio exterior, viu? Sim. Então seria ótimo. Eu preciso ir pra fora agora. Ah, Realmente. Então, às vezes a gente, tá vendo? A gente tem que pensar, a gente tem que estruturar os nossos planos. Não adianta a gente tentar pôr um pé na frente e outro atrás, não. Tudo nessa vida tem que ser planejado. Principalmente quando você sonha e quer morar no exterior, gente. Sim. A maioria das pessoas que vem, tipo assim, do nada, muitas vezes passam muito apuros aqui no começo, muito perrengues. Poucos acontece que realmente tem sucesso logo de início. Tem pessoas que eu conheço que realmente estão aí passando uns perrengues agora no começo. Então, assim, é bom a gente se planejar.